Olá, fãs de tecnologia, tudo bem? Você sabe o que é um hacker? Embora muitas vezes ele seja visto como apenas aquele cara que invade máquinas e rouba os dados dos outros, eles na verdade participam de uma categoria profissional e bastante necessária, ainda mais em um mundo tão conectado como o de hoje. Neste vídeo vamos falar sobre o que é a cultura hacker e como ela pode ajudar nossa sociedade quanto à proteção e segurança digital. Vem com a gente! Nos últimos 2 anos, houve um aumento de 330% referentes a atividades de invasão de sistemas. Isso foi ocasionado pela adoção massificada do home office durante a pandemia. Diante desse número, a expectativa é que 83% do empresariado brasileiro invista mais em cibersegurança. Embora haja esse crescimento substancial da atividade hacker no país, é muito importante entendermos que nem todo hacker é mau. Aquela caracterização de alguém que se veste de preto e age às escondidas com o seu computador é coisa de ficção. Uma visão bem estereotipada de toda uma cultura com um código de condutas próprios. Dessa forma, existem hackers que com certeza são do bem e ainda oferecem seus serviços a quem precisar. Só fique de olho porque esses hackers podem estar bem atarefados. Para se ter uma ideia, o Brasil possui uma carência de quase 24 mil profissionais de tecnologia. Trata-se de uma necessidade que não está conseguindo ser suprida, principalmente porque, segundo dados da Brascom, o Brasil forma cerca de apenas 46 mil especialistas em TI por ano. O número considerado ideal seria de 70 mil. Com isso, observando as oportunidades diante de uma demanda por cibersegurança, houve o surgimento de um mercado hacker, de consultores e profissionais que se voltaram para preencher essa lacuna, com empresas se especializando pela captação e direcionamento dos serviços que um hacker pode oferecer. Assim, é muito importante entender que um hacker nem sempre corresponde ao indivíduo que age pela internet cometendo crimes contra usuários desavisados. Olha, na verdade, eles são apenas uma categoria dentro de uma classificação que tem a ver com uma espécie de estilo de vida e código de conduta, com origem na contracultura da década de 60. A ideia do que é um hacker vem dos anos 60 e surgiu do grupo de amantes de tecnologia chamado Tech Model Railroad Club, do MIT. Foi no Tech Model, inclusive, que surgiu o termo hack. Ele foi criado para definir a atividade de modificar computadores e sistemas no intuito de melhorá-los. Aos poucos, a ideia de aprimorar sistemas foi se tornando uma espécie de filosofia que chamamos de código de ética hacker. Esse código foi descrito em detalhes no livro Hackers, Heróis da Revolução Computacional, escrito por Stephen Levy, um jornalista especializado na área de tecnologia. Segundo Levy, o código se baseia em 5 princípios: aprimoramento do mundo, compartilhamento, abertura, livre acesso aos computadores e descentralização. De acordo com o autor, desmontar sistemas da computação farão a humanidade entender mais sobre eles e criar um conhecimento que poderá ser usado para desenvolver novos sistemas e, consequentemente, melhorar o próprio mundo. Para os hackers, a computação é um reflexo do mundo real. O mundo é um sistema que pode ser aprimorado do mesmo jeito que um computador, observando suas falhas e propondo soluções. Algo muito interessante do código é que todos os hackers precisam ser julgados pela sua própria capacidade independente do gênero, idade ou posição social. É por isso que hackers famosos como o Mafia Boy tiveram seus talentos mega reconhecidos. O Mafia Boy tinha apenas 15 anos quando derrubou os sites de vários dos principais veículos de comunicação do mundo, como CNN e Yahoo. O respeito que ele conseguiu foi simplesmente porque ele avisou na comunidade que iria fazer, foi lá e fez. Sobretudo, os hackers acreditam que tudo o que a humanidade produz é informação e que toda informação precisa ser livre, aberta e compartilhada, uma vez que é com essas ideias que também podem melhorar o mundo. O princípio da descentralização é baseado na crença de que as autoridades escondem a informação da sociedade. Tais autoridades podem ser governos ou grandes empresas que monopolizam a informação e a tecnologia. Apesar de defender ideias acolhedoras e positivas, há bastante ambiguidade no código de ética hacker.
Isso é porque seus princípios podem ser interpretados de várias formas, o que leva justamente à formação daquela ideia de hackers a serviço do crime. Como a gente já viu, a forma como o código de ética hacker é interpretado pela comunidade é bastante diversa. Isso faz com que eles sejam categorizados em definições que variam de acordo com a sua forma de atuação. O hack que corresponde à visão negativa, invadindo sistemas vulneráveis através de informações sigilosas e que promovem a desordem na internet, é chamado de Black Hat Hacker. Você se lembra do preceito da descentralização? Pois é, a justificativa utilizada pelos Black Hat para invadir sistemas de uma forma criminosa se sustenta justamente nesse mandamento. Os hackers que conhecemos como hackers do bem são os chamados White Hat Hackers. Enquanto os Black Hat exploram falhas, os White Hat estão entre aqueles que acreditam que podem melhorar o mundo. O Steve Wozniak, que cofundador da Apple, é um deles. Além dos Black Hat e White Hat, há também os que ficam no meio termo e são conhecidos como Grey Hat, que costumam identificar as falhas dos sistemas e resgatar os dados a eles relacionados, mas não chegam a cometer crimes ou qualquer prática que leve maiores punições. Um exemplo da atividade de Grey Hat foi quando invadiram o Ministério da Saúde brasileiro. Em fevereiro de 2021, o site do órgão público foi hackeado por um Grey Hat que alertou sobre suas falhas de forma não muito educada, e ainda deixou o aviso de que o próximo invasor não seria tão bonzinho. Aparentemente, o Ministério da Saúde não ouviu o conselho e foi novamente alvo de um novo grupo, que dessa vez chegou a sequestrar dados dos usuários do Connect SUS. Uma outra curiosidade é que essa nomenclatura entre os hackers do bem e os hackers do mal vem da linguagem cinematográfica. Nos antigos filmes de Velho Oeste, os vilões geralmente usavam chapéus pretos, enquanto os mocinhos vestiam chapéus brancos. Essa prática era usada para fazer com que o público soubesse logo de cara a distribuição de papéis no filme. Assim, essa divisão entre chapéus brancos e pretos deram origem aos nomes White Hat e Black Hat. Quando o Ministério da Saúde foi invadido pelo Grey Hat, o que poderia ter sido feito? Bem, o certo seria entender que o sistema era vulnerável e, portanto, contratar alguém que pudesse arrumá-lo, não é mesmo? Para isso, o ideal era a contratação de serviços oferecidos pelos White Hat, que podem atuar na área de cibersegurança como especialistas em encontrar esse tipo de falha. Os White Hats, então, são os mocinhos responsáveis por identificar brechas no sistema e aí fechá-las. Obviamente, não é uma tarefa nada fácil. Não basta ler apenas um código, é necessário forçá-lo para entender até onde ele aguenta. A ideia é simular todas as condições de um ataque real e entender qual seria a lógica hacker utilizada por quem estivesse tentando invadir. É importante deixar claro que essas invasões normalmente são programadas e avisadas com antecedência ao contratante. O Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, por exemplo, é adepto desse tipo de prática e inclusive a divulga publicamente para atestar a segurança das nossas urnas eletrônicas. Obviamente, não é qualquer recém-formado em tecnologia que é recrutado para esse tipo de tarefa, tá? Um White Hat precisa ser exímio em uma série de critérios para que consiga identificar como seria a forma de atuação de um Black Hat. A confiabilidade no trabalho é tudo e ela pode ser conquistada através de certificações. Esses diplomas são normalmente concedidos por órgãos internacionais reconhecidos e respeitados, como é o caso do EC Council, organização de cibersegurança voltada ao e-commerce, e a Foundstone Ultimate in Hack da McAfee, que inclusive é pioneira nessa área. Enquanto o White Hat visa o fortalecimento dos sistemas, os Black Hat visam justamente o contrário. Eles exploram falhas para o benefício próprio em atividades consideradas ilegais. Tais práticas são chamadas de cybercrimes. Obviamente, se algo é crime, há uma lei atestando isso. No caso do Brasil, podemos contar com o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Ambas têm como pauta o sigilo das nossas informações na internet e são consideradas pioneiras no que dizem respeito a políticas relacionadas às redes e ao ambiente virtual como um todo. É válido chamar a atenção que, para atingir seus objetivos ilícitos,
os Black Hat se utilizam de práticas igualmente condenáveis. Entendendo sobre a atuação dos hackers, também entendemos o motivo da cibersegurança ser um dos temas mais discutidos atualmente. Isso vale para negócios de grande e pequeno porte, pessoas físicas e entidades governamentais. Para se contratar um hacker é necessário inicialmente tomar alguns cuidados. Afinal, não podemos confiar nossa cibersegurança para qualquer um, não é mesmo? Se você acha que sua empresa está vulnerável ou mesmo já tem suspeita de que há alguma coisa errada com ela, por conta de travamentos, lentidão, arquivos sumindo ou algo do tipo, talvez seja uma boa ideia ir atrás de alguém que possa fazer um diagnóstico. Uma busca simples por sites de serviços pela rede pode facilitar bastante tal prática. Um deles, por exemplo, é o GetNinjas, portal que tem como objetivo realizar a conexão entre prestadores de serviço e aqueles que os precisam. Também é possível encontrar esses profissionais diretamente nos centros de formação. Por exemplo, o Brasil conta com Hack Flag Academy, uma plataforma especializada cuja missão é desenvolver os profissionais na área de cibersegurança. Eles mesmos disponibilizam os serviços dos próprios alunos para aqueles que precisarem. Há também firmas especializadas em cibersegurança como a Intera e a Saftec. Como se tratam de especialistas, elas também podem sugerir as melhores ações e serviços conforme as necessidades da empresa. É válido lembrar que invasões de redes sociais como Facebook, Instagram ou o próprio LinkedIn se enquadram como atentados contra a segurança digital. Portanto, são práticas ilegais. O mesmo vale para invasões contra sites e servidores online. Não precisamos nem entrar em detalhes a respeito das informações bancárias, não é? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Deu para entender um pouco sobre como contratar um hacker? Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no nosso YouTube quando a gente tiver vídeos novos ou lives, tá bom? Você encontra matérias sobre este assunto e tudo sobre ciência e tecnologia lá no nosso site. Basta acessar showmetech.com.br. E se você ainda tiver um tempinho livre, confira também o nosso especial sobre roaming internacional de dados móveis e como utilizá-los fora do Brasil, tá bom? O link, tá aqui na descrição, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!